Fala, minha gente, tudo bem? Vamos falar daquele que foi o melhor jogo do Grêmio nos últimos tempos, pelo menos desde o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, até antes disso, quando a gente estava com uma certa agonia de ver o Grêmio sem saber o que fazer defensivamente, ou até mesmo ofensivamente, sem jogadas construídas, e hoje a gente viu, através do time do Gustavo Quinteiros, que eu até coloquei aqui de fundo porque eu acho que ele é o grande personagem, pelo ritmo que o Grêmio imprimiu durante os 90 minutos, com pressão alta, uma linha de impedimento que é verdade, correu alguns riscos, mas aí faz parte do contexto, o Grêmio de fato defensivamente foi muito bem, deixou pouquíssimas oportunidades para o Caxias conseguir causar algum tipo de perigo, e ofensivamente nem se fala. O Grêmio teve um festival de oportunidades como há muito tempo a gente não via, principalmente do lado direito, com Pavon, veja só, jogando muita bola hoje, né? Critique quando tem que criticar, mas também elogie quando tem que elogiar, e hoje o Pavon foi muito bem, se entendendo muito bem com o João Pedro, que correu mais que o Mbappé em alguns momentos, porque o Grêmio soube utilizar muito bem o lado direito, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo também, porque também teve gols sendo envolvidos por aquele lado. E do lado esquerdo a gente viu um Aravena que ainda precisa amadurecer um pouco, é verdade, mas também não acho que tenha ido mal, longe disso. Enfim, o Grêmio soube criar bastante e por isso, então, Gustavo Quinteiros, coloquei na televisão ali de fundo porque acho que é o grande personagem e fez o que a gente pelo menos esperava que acontecesse, que era o Grêmio ser mais propositivo, dono do jogo e, consequentemente, fazer um placar que condiz com a sua grandeza, um 4-0 diante do Caxias, que eu sei que tem os seus descontos aplicáveis, afinal de contas é um jogo de Campeonato Gaúcho, o Caxias não é parâmetro pra nada, e a gente viu isso no Gaúchão do ano passado, pô, o Grêmio meteu 3-1 no Juventude na final, todo mundo empolgado, Diego Costa, Soteldo, enfim, e a temporada não foi boa. Claro que tem aí no contexto das enchentes, é verdade, mas o Grêmio, mesmo depois, um bom tempo depois das enchentes, a gente viu na reta final do Campeonato Brasileiro que a coisa infelizmente não engrenou. E esse ano, por mais que o elenco esteja um pouco mais curto, ainda tem gente pra chegar, e eu espero que o Grêmio anuncie logo. Inclusive é um bom período pro Grêmio anunciar o Thiago Volpe, porque a torcida tá em festa, tá tudo calmo, então acho que não vai ter nenhuma crise de anunciar esse jogador agora, né? Porque eu sei que boa parte da torcida tem rejeição com ele. Mas enfim, vamos falar desse jogo então. Grêmio e Caxias, antes conto com a sua contribuição aí deixando o like, se inscrevendo no canal, enfim, aquele papo de sempre, mas que é essencial pro crescimento aqui do canal no YouTube, tá certo? Gente, o Grêmio começa muito bem, atacando principalmente então do lado direito, utilizando muito bem o ponta e o lateral, o João Pedro e também o Pavon, com o Vila Sante puxando um pouco mais pro lado também para fazer essas triangulações que a gente acho que vai se acostumar a ver e torço muito para isso. O Dodge, como sempre, um pouco mais discreto, mas o Vila Sante tem um pouco mais de protagonismo no meio de campo, então, consequentemente, acaba aparecendo mais. Principalmente junto com o Cristaldo, que hoje foi muito bem. Diferente de alguns jogos, que eu sei que o pessoal fala bastante também, que ele acaba sumindo, entre aspas, enfim, acaba não sendo tão participativo, mas no jogo de hoje acho que ele foi extremamente eficaz. Teve apenas uma cobrança de falta que eu não gostei, acabou batendo mal, batendo na barreira, mas fora isso, ele se apresentou bem pro jogo, teve oportunidades de fora da área, se antecipando em finalizações, enfim, marcando alto, roubando bolas próximo da área do Caxias, então é uma coisa pra gente prestar bastante atenção também nesse ritmo que o Grêmio vai começar a imprimir, dando indícios pelo menos a partir desse jogo que acabou goleando de 4-0, graças a Deus, pô, acho que não teve ninguém que não ficou empolgado olhando esse jogo de hoje. Mas indo mais ao que interessa, de fato, por mais que o Grêmio tenha construído várias oportunidades no primeiro tempo, os gols foram sair apenas na segunda etapa. E é bem verdade, eu até fiquei com algum tipo de receio do Grêmio, quem sabe ter se chateado um pouco, ou enfim, tendo colocado muita energia no primeiro tempo, e no segundo tempo o Grêmio simplesmente estacionar um pouco mais. Mas não foi o que aconteceu. Com 1 minuto do segundo tempo, o Bright White fez aquele gol. Aliás, o Gustavo Quinteiros que mexeu no time, né? Colocou o André Henrique, colocou o Edenilson, depois colocou o Monsalve ainda nos 20 minutos, no lugar do próprio Cristaldo. Mas enfim, o Grêmio então com 1 minuto do segundo tempo consegue fazer aquele gol com o Bright White, naquela bola que ele recebe do Edenilson, né? Veja só, primeira assistência já da temporada sendo do Edenilson. O Bright White conduz então e acaba finalizando pro gol, acaba marcando, sendo feliz ali naquela oportunidade. O Grêmio ainda domina o jogo, por mais que o Caxias tentou em algum outro momento ainda se intensificar na partida, mas convenhamos, sem sucesso nenhum. O Gustavo Martins e Gemerson fizeram um bom jogo. O Gabriel Grando também. A questão que fica é que é complicado você recuar bolas para os pés do goleiro, né, rapaziada? Isso aí tem que tomar bastante cuidado. O Gabriel Grando hoje, em algumas oportunidades, teve que finalizar de qualquer jeito. Finalizar não, né? Chutar de qualquer jeito para frente, para lateral, para se livrar da bola. Então o Grêmio tem que tomar, pelo menos assim, um pouquinho mais de cuidado nesse tipo de lance. Eu falei bastante do lado direito, mas do lado esquerdo, o Aravena, que, como eu disse então, parece um pouco verde ainda, né? Tem que amadurecer um pouco mais, aproveitar melhor as oportunidades que ele tem durante a partida, como foi no primeiro tempo. No segundo tempo, então, com o André Henrique naquele canto, a gente viu um jogador que parece que não se lesionou. Foi muito bem, parece que realmente não ficou tanto tempo machucado, lesionado, enfim. Os dribles que ele deu, gerando oportunidades, quase dando assistência pro Bright White, foi impressionante, no mínimo, né? Como eu disse, tem o contexto de ser um jogo de Campeonato Gaúcho,
mas para o que a gente queria ver, foi muito bom. E foi através dos pés dele, então, puxando um contra-ataque, que é bem verdade, o Caxias reclamou de pênalti ainda, enfim, tem até que olhar o replay depois para ver se foi alguma coisa, mas foi através dos pés dele, então, puxando esse contra-ataque que ele achou o Pavon, que se infiltrou muito bem, né, no meio dos zagueiros, finalizando de canhota ali, numa bola chorada ainda para conseguir fazer aquele 2-0. O 3-0 vem através dos pés do Monsalve, que a gente pedia tanto e acho que hoje entrou bem, né? O lance de mais destaque dele acabou sendo gol, por motivos óbvios, mas foi o lance que ele mais se destacou, enfim, não teve uma outra oportunidade assim que ele tenha feito alguma coisa um pouco mais genial, mas o lance do gol por si só já bastou, aquela bola que ele recebe da direita, dá o corte ali pra dentro através de um drible de corpo sem bola do Bright White para atrair o zagueiro e, consequentemente, deixar o ângulo do gol um pouco mais livre para o Monsalve, né, que consegue então finalizar no cantinho e fazer o 3-0. E para fechar com chave de ouro, assim, o gol do Edenilson, com bastante fôlego, arrancando e tocando na saída do goleiro devagarzinho também para fechar o 4-0 e encerrar uma noite muito empolgante para o torcedor do Grêmio, que há muito tempo então não viu o time jogar bem, muito bem, fazer uma goleada, se mostrar organizado dentro de campo e fazendo jogadas, pressionando a todo momento e, consequentemente, tendo como prêmio uma goleada como essa, deixando as coisas mais tranquilas. Mas enfim, é isso. Estamos empolgados. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.